Olá, queridos, que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupa e eu estou aqui para orar por você e com você, para que Deus venha abençoar grandemente a sua casa, a sua família e realizar os desejos do seu coração. Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe essa oração com alguém que está precisando aí ouvir uma oração, ouvir uma palavra, e eu tenho certeza que Deus vai alcançar essas vidas, amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos livrou durante todo o momento. Pai, somos gratos a Ti por ter nos guardado, e não só a nós, mas a toda a nossa família. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos pedir perdão também dos nossos pecados. Talvez nesse dia, essa pessoa que está ouvindo essa oração cometeu algum erro, algum deslize. Eu também, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa pessoa venha ter o sono, Pai do justo, que ela venha conseguir repousar, para que amanhã ela venha acordar e viver as bênçãos do Senhor. Sim, Pai, porque muitas das vezes nós não vemos as bênçãos do Senhor nas mínimas coisas. Só o fato, Pai, de abrirmos os nossos olhos, enxergarmos, andarmos, ter um emprego para poder ir, é bênçãos diárias que o Senhor derrama sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa. Então nos dê um coração grato diante da Tua presença. Ó Deus fiel e poderoso, venha, meu Pai, guardar a casa dessa pessoa. Venha proteger, Pai. Coloca o Teu anjo no portão, na porta da casa dessa pessoa, para guardar e livrar de todo mal. Deus, não importa o lugar a qual ela mora, pode ser um lugar perigoso, um lugar violento, mas se os Teus anjos estiverem ao redor da casa, da vida dessa pessoa, eu tenho certeza, Pai, que ela é protegida e guardada. Ó Deus Todo-Poderoso, se alguém que está ouvindo essa oração, Pai, está precisando de uma ajuda imediata do Senhor, Deus, socorre, Pai. Senhor, livra ela dessa aflição. Livra ele, Senhor, dessa aflição. Quantas pessoas que estão, meu Pai, dias sem conseguir dormir devido às preocupações. Pai, a Tua palavra vai dizer que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Guarda essas pessoas, Pai. Guarda, protege e, acima de tudo, atende, Pai, pelas Tuas misericórdias, a oração dessa pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, arranca toda aflição do coração, toda tristeza. Às vezes essa pessoa está bem, está feliz, tem motivos para se alegrar, mas de repente bate uma tristeza, Senhor, bate uma angústia, uma vontade de chorar. Deus, repreenda esse mal, repreenda essa seta maligna, Pai, porque o diabo não gosta de ver a gente feliz, satisfeito. Ele quer ver a gente de cabeça baixa, tristonho. Mas eu venho te pedir, Senhor, em nome de Jesus, ergue, meu Pai, a cabeça dessa pessoa. E toda a seta de tristeza, enfermidade, desânimo, complexo, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero orar em favor dos pastores, Pai. Quantos pastores, Senhor, que estão passando por lutas terríveis, por afrontas, guerras espirituais, pelo fato de estar conduzindo o Teu rebanho. Deus, o Senhor levantou o Teu filho, levantou a Tua filha. Capacite o Senhor cada dia mais. Joga por terra, meu Pai, toda a seta do diabo, todo o levante do inimigo, toda a guerra espiritual que tem feito de tudo para fazer esse homem, essa mulher parar, meu Pai. Ó Deus poderoso, o diabo se levanta contra a vida daqueles, meu Pai, que fazem a Tua obra, daqueles, meu Pai, que têm prazer de estar na Tua casa, servindo ao Senhor. Meu Deus, ajude, Pai. Ajude, Senhor, os Teus filhos. Pai, quantas pessoas que estão
chorando nesse momento, angustiados, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor é a alegria. A tua palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então alegra, Senhor, o coração dessa pessoa. Alegra esse lar com prosperidade, com cura, com união. Porque alguns lares estão destruídos, Pai, por conta dos problemas, Pai, por conta das discussões, das discordâncias. E nós sabemos, Pai, que o Senhor não age em um lar desunido. O Senhor não tem prazer, meu Pai, em operar em uma casa aonde, Senhor, não tem concordância. Mas eu quero pedir ao Senhor que a partir de hoje, Pai, a tua paz esteja sobre a vida dessa pessoa, esteja sobre o lar dessa pessoa. Deus, o Senhor, essa pessoa precisa do Senhor. Essa pessoa precisa das tuas mãos estendidas sobre a vida dela. Quantas vezes o Senhor livrou essa pessoa do mal? Se não fosse a tuas misericórdias, Pai, essa pessoa não estaria mais viva. Mas as tuas misericórdias alcançou essa vida. É por isso que ela está de pé. Mas devido às dificuldades, Pai, ela está pensando em desistir. Está pensando em parar. Mas não deixe, Pai. Essa pessoa vem retroceder porque ela veio até aqui. E se ela venceu batalhas lá atrás, ela vai continuar vencendo no Senhor. É verdade, Pai, que muitas das vezes, pela gente ter passado já tanta coisa nessa vida, quando aparece um novo problema, um novo obstáculo, aquilo dá até uma canseira na alma, um enfado de pensarmos que vamos ter que enfrentar, vamos ter que batalhar. Mas renova as forças, Pai, desse homem, dessa mulher que está me ouvindo. Renova as forças, meu Deus. Não deixe, meu Pai, que essa pessoa venha desistir, jogar tudo pro alto, porque às vezes é esse sentimento que vem no coração dessa pessoa, de jogar tudo pro alto, de deixar as coisas acontecer mesmo. Não, Pai, fortalece a vida dela, fortalece os joelhos dela para que ela venha se prostrar diante do Senhor e pedir a tua ajuda. Eu tenho certeza que o Senhor vai atender. Eu tenho certeza que o Senhor vai socorrer, Pai. Porque o Senhor não desampara os teus filhos, Deus. Pai, eu quero orar em favor de pessoas que sofreram, Pai, queimaduras terríveis. Aqueles hospitais, Pai, de queimados, Senhor. O Senhor me trouxe essas pessoas na mente. Eu creio que elas precisam, Senhor, da tua misericórdia. Quantas pessoas ali, meu Pai, no hospital de pessoas queimadas, estão sofrendo agonias, Deus. Estão desesperadas, Senhor, por causa que se queimaram através de um acidente, através, meu Pai, de um descuido. Meu Deus, seja com essas pessoas. Traga alívio, Senhor, à vida dessas pessoas, Pai. Pessoas que tiveram queimadura de 1º, 2º, 3º grau. Senhor, visita essas vidas. Ajude elas, meu Pai, a passarem por esse momento tão difícil, Senhor. Deus, eu oro também em favor das pessoas com câncer. Quantas mulheres, meu Pai, quantos homens estão, Senhor, com diagnósticos terríveis que o médico, Senhor, já decretou. E essa pessoa tomou posse desse decreto, aceitou esse decreto. Mas em nome de Jesus, Pai, faça essa pessoa tomar posse do seu decreto. Faça a pessoa tomar posse do seu diagnóstico, Pai. Porque o Senhor é médico dos médicos. O médico pode ter dado 3 meses, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Mas quem dá o fôlego de vida é o Senhor. Deus, quantas pessoas o Senhor não curou aqui na terra? Enfermidades que não tinham cura e que até hoje não tem. Como a cegueira, Pai. Deus, o que o Senhor não pode fazer por essa pessoa? Talvez não seja um câncer, talvez seja outro tipo de doença que tem atormentado
essa pessoa. Esse diagnóstico tem tirado a paz dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai. Venha dar a última palavra na vida dessa pessoa. Que essa pessoa venha se agarrar com o Senhor. E não com o diagnóstico, mas com o Senhor. Porque o Senhor tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Nada sai do teu governo. Nada sai, Senhor, do poder das tuas mãos. Cura essa vida, Pai. Cura essa vida. Para a medicina, câncer não tem uma cura, tem tratamento, mas não tem cura. Mas para o Senhor tem cura. Cegueira para a medicina, apesar de muitos esforços, ainda são rasos os resultados. Mas o Senhor tem cura instantânea para aquele que é cego. O Senhor tem o poder de tudo nas mãos, Pai. Então eu peço a Ti, cura essa pessoa. Eu não sei se o problema dela é na cabeça, se é no abdômen, se é nas costas, se é nos braços, se é nas pernas. Eu sei que o Senhor tem cura para tudo isso, Pai. Deus Todo-Poderoso, venha, meu Pai, guiar a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa anda por caminhos tão sombrios, Pai, tomando atitudes tão erradas. Mas eu peço, ilumine a vida dessa pessoa. Ilumina, Senhor, a casa dessa pessoa. Talvez pais que estão sofrendo, Senhor, por conta dos teus filhos que estão viciados em droga, em álcool. É uma situação triste e precária. O Senhor também é conhecido como Deus da libertação, Pai. Ouve a oração desse pai. Ouve a oração desta mãe e liberta, Senhor. Essa mãe quer ver o filho dela na casa do Senhor. Quer ver o filho dela vivendo uma vida normal, trabalhando, casando, construindo, evoluindo, estudando. Mas ela olha, Senhor, para a situação e desanima o ser, o coração dela. E quantos jovens, Pai, que às vezes não estão nas drogas, não estão na prostituição, não estão no álcool, mas estão afundados na depressão. Jovens, Pai, que se tranca em um quarto escuro, esperando a morte chegar. Jovens que estão sofrendo opressões terríveis. Mas em nome de Jesus, Pai, levanta esse jovem. Porque eu já vi o Senhor levantar, Pai, pessoas de depressão, de síndrome de pânico, de ansiedade. Eu já vi o Senhor curar. Tirar essa pessoa do fundo do poço. Faz de novo, Senhor. Agora na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Levanta ela, Pai. Se é algum familiar, levanta o familiar dessa pessoa, Pai. Tira ela dessa opressão diabólica. Porque a depressão, Senhor, ela é uma obra maligna, Pai. É claro que existe o diagnóstico pela medicina e respeitamos isso, Pai. Mas muitas das vezes o diabo se aproveita para entristecer, para massacrar ainda mais essa vida. Mas em nome de Jesus, Pai, eu creio que essa pessoa vai se levantar, que essa pessoa ainda vai realizar muita coisa boa na vida dela. Essa pessoa vai ver muita coisa boa ainda acontecer na vida dela, Pai. E ela vai ser um testemunho vivo de que o Senhor vai lá no mais profundo poço e levanta para o poder, para a tua glória, pelo poder do teu nome, Jesus. Guarda, Senhor, o lar dessa pessoa, a família, que ela venha ter um sono tranquilo na tua presença, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus e desde já te agradecemos, certo, Senhor? Que tudo que oramos aqui já recebemos. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui para você um capítulo, versículos. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar ao seu coração. Se encontra aqui em Daniel 6, Daniel capítulo 6, a partir
do verso 16, que diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel, e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Ele fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: Ó rei, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A história de Daniel é muito interessante. Daniel é um dos personagens bíblicos, pode-se dizer assim, né? Um dos homens de Deus que eu mais admiro na Bíblia Sagrada. Eu já li a Bíblia inteira e conheço os personagens, né? Conheço os homens de Deus, as mulheres de Deus. E Daniel é um homem, um jovem, né? Na época, que me chama muita atenção pela sua integridade. Daniel, ele veio escravo, né, para a Babilônia, e ali ele foi se destacando naquele reinado. E o rei gostava muito de Daniel, por causa da sua sabedoria, por causa da sua integridade. E por esse destaque, Daniel começou a atrair muita inveja. Porque as pessoas que já trabalhavam ali no reinado não tinham evoluído tanto, e já estavam antes de Daniel. Elas não evoluíram tanto quanto elas viram Daniel evoluir. E isso gerou inveja nos colegas de trabalho ali de Daniel, nos parceiros de trabalho. E eles começaram a observar a vida de Daniel para tentar derrubar Daniel. E eles começaram a ver se Daniel roubava, se Daniel cometia alguma falha, se Daniel falava mal do rei. Enfim, começaram a cercar ele tentando achar um defeito. E não acharam, porque Daniel era íntegro. Porém, eles viram que Daniel era fiel ao Deus dele. E eles falaram: olha, a gente tem que fazer algo que envolva a fé dele, que envolva o Deus dele, para pegar ele. Senão, por falha, a gente não vai conseguir. E eles colocaram ali um decreto, tramaram contra Daniel, e o rei não sabia que era por conta de Daniel que aquele decreto estava sendo feito. E eles falaram: olha, durante 30 dias, quem adorar outro Deus, a não ser o seu Deus, ó rei, que essa pessoa venha ser lançada na cova dos leões. E o rei, acho que não estranhou, ok, tudo bem, pode ser. E foi feito o decreto. Porém, Daniel continuou fazendo aquilo que ele já fazia. Que era o quê? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E o decreto não fez ele parar. Porque Daniel sabia que ele não estava fazendo nada de errado.
e que o Deus que ele servia era poderoso. Então Daniel, ele continuou. E aqueles homens viram aquela, entre aspas, né, falha de Daniel. E falou: olha, rei, o senhor não tinha falado que durante 30 dias ninguém podia adorar outro Deus. Pegamos Daniel adorando o Deus dele. E aí caiu a ficha do rei de que tinham tramado contra Daniel. E o rei se entristeceu. Mas, naquela época, quando algo era selado, decretado com o anel do rei, não poderia ser revogado. Então Daniel estava condenado à cova dos leões. Porém, Daniel, eu acredito que ele foi tranquilo. Ele sabia o Deus que ele servia. E por mais que talvez aquilo para qualquer pessoa poderia ser motivo de desespero, Daniel foi para a cova e em nenhum momento você vê aqui na palavra de Deus dizendo que Daniel gritava, que Daniel descabelava, que Daniel se afligia. Em nenhum momento fala isso aqui. Diz a palavra do Senhor que Daniel foi posto lá dentro da cova dos leões. E ali foi fechado, né, a boca daquela cova e decretado com o anel do rei. E quantas vezes na nossa caminhada a gente não se encontra dentro de uma cova por ciladas do diabo? Porque o Deus ao qual você serve, ele é poderoso para te livrar da cova. Mas nós somos seres humanos e às vezes eu até brinco, eu falo que tem muito crente que acha que por ser crente é um alecrim dourado, não pode ser tocado, não pode ser passar por nada, tem que estar sempre ali estável. Mas nós somos provados sim por Deus. Há momentos que Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida para saber onde está a nossa fé, onde está a nossa confiança. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você que o Deus que livrou a Daniel da cova dos leões, ele vai livrar você daquilo que você está passando. Agora eu quero que você pare um pouco e pense. Se você chega ali perto de uma cova de leões hoje em dia, você chega perto ali, aquele bicho feroz, né, já fica ali andando de um lado e pro outro, e você sabe que se entrar é o fim. E Deus é tão poderoso que aqueles leões não fizeram nenhum arranhão a Daniel. E eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei se tem alguém tentando te prejudicar. Eu não sei se tem alguém tentando, de alguma forma, te instabilizar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, creia. Se Deus livrou Daniel do poder dos leões, o que é essa pessoa, o que é esse problema para Deus não livrar você? Deus, ele vai te tirar da cova dos leões. Ele vai fechar a boca dos teus adversários. Porque muitas das vezes você sofre afronta, calúnia, acusação, sem ter feito nada. Você até percebe, às vezes, um ódio gratuito de algumas pessoas. E você vê que algumas pessoas trabalham para tentar prejudicar a sua vida. Mas Deus está falando com você através dessa palavra. Que Ele vai fechar a boca do leão. E que tudo isso que estão tramando contra a sua vida, tramando contra você, não vai ficar por isso mesmo. Às vezes eu vejo algumas pessoas
dizer. Ai, tem gente que fica falando que Deus vai se vingar, que isso e aquilo. É claro que quando é falado de uma certa arrogância, né? Porque eu já vi pessoas falar, não, Deus vai cobrar, Deus vai fazer, você vai ver. É claro que isso daí eu não estou colocando nem em conta. Mas eu estou colocando em conta em que você é uma pessoa fiel, temente a Deus, e tem um coração íntegro e está passando por perseguição sem você ter feito nada. Deus, ele vai atrás de um a um que tentou te prejudicar, que tentou levantar falso testemunho contra você, que tentou te caluniar. Aí você pode pensar, mas Deus é um Deus vingativo? Sim, Deus é um Deus vingativo. E nós não podemos em nenhum momento dobrar o nosso joelho e dizer, Senhor, vai lá, vinga a vida daquela pessoa que fez isso comigo, que fez aquilo. Deus não responde esse tipo de oração, tá? O que ele responde é fé, e é você entregar com o coração limpo ao Senhor aquilo que vem te prejudicando. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai mais a fundo nesses capítulos, a gente vê que aqueles que tramaram contra Daniel foram lançados dentro da cova dos leões. Porque Daniel era inocente. E uma coisa que eu quero falar para você, não adianta você fazer uma coisa errada e depois falar, estão se levantando contra mim. Peraí. Existe uma diferença aqui. Daniel era íntegro a Deus. Ele realmente não tinha culpa nenhuma diante de Deus. Ele não tinha feito nada contra o rei. Ele não tinha tramado nada contra o palácio. Enfim. Agora, se você tem feito algo de errado, e aí você vem colocar que é o diabo se levantando contra você, você tem que parar um pouco e analisar a sua vida. O que eu estou falando aqui é de servos temente a Deus, que passam perseguição sem ter feito nada. Uma perseguição gratuita, um ódio gratuito de alguém. Alguém tentando prejudicar, sendo que você não fez nada. Essas pessoas que se levantarem contra você, Deus, ele vai tratar. Deus, ele vai atrás. Porque Deus, ele foi atrás dos inimigos de Daniel, aqueles que tentaram prejudicar. O Senhor colocou lá na cova dos leões. E diz a palavra do Senhor que os leões não esperou nem eles chegarem no fundo da cova, já mataram ele ali no início. Aí você vê a diferença de quem tem a proteção de Deus, de quem não tem. Você acha que Daniel não foi engolido pelos leões porque Daniel era inteligente, porque Daniel era honesto, porque Daniel era bonito, porque Daniel talvez cheirava bem e por isso que os leões o respeitaram? Não, queridos. O que o leão respeitou foi a autoridade de Deus na vida de Daniel. O diabo não quer saber se você veste roupa de marca, se você tem uma casa boa, se você tem um carro de luxo, se você trabalha e tem um excelente salário. Tudo isso é muito bom. Trabalhe para conquistar mesmo. Mas isso para o diabo, para o mundo espiritual, não difere nada. Agora, se você é um homem, se você é uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, aí você pode ter certeza. O diabo, ele pensa 2 vezes antes de mexer com você. E se ele mexe que ele é um derrotado, ele é um persistente derrotado. Ele sabe que ele vai cair, mas ele quer tentar. Às vezes eu falo isso quando eu estou pregando, as pessoas até se assustam e eu falo, quem dera que nós tivéssemos a persistência e a sede por almas como o diabo tem. É claro que não para o lado do mal. O diabo, ele quer tragar, ele quer destruir. Ele persiste para derrubar, para ver a queda, mas eu estou dizendo para o lado do bem. Porque ele é um derrotado, mas ele está ali atentando todo dia. Mas você tem a presença de Deus. E essa cova para você é por um período pequeno de tempo. O Senhor vai tirar você daí. E grande vai ser a vitória sobre a sua vida. E você vai ver o que Deus vai fazer quando Ele te tirar dessa cova.
coisas inacreditáveis vão acontecer por causa da sua fidelidade a Deus. Seja fiel, seja constante. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Cristo, porque Ele é o único que pode te livrar do poder dos homens, da maldade humana. Ele é o único que pode guardar a tua vida, livrar a tua casa. Então creia, a cova dos leões não é para sempre. Daniel não ficou para sempre aí na cova dos leões. Foi por um pequeno período, uma madrugada, e ele alcançou a vitória das mãos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigada por você estar aí ouvindo, ouviu essa oração, agora está ouvindo essa palavra. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É um prazer ter você aqui. Nós estamos 10h30 da noite com esse compromisso firmado aqui com você, para que o Senhor venha entregar a sua vitória e a sua bênção dentro do seu lar e na sua vida. Amém? Que Deus abençoe.